tratar do subdesenvolvimento, é necessário analisar as semelhanças e as diferenças que existem entre o conjunto dos países subdesenvolvidos, seus aspectos históricos e culturais, assim como suas questões econômicas e sociais. Como resultado do processo de mundialização do capitalismo em escala planetária, o avanço da globalização ocorrido ao longo das últimas décadas se caracterizou pelo aumento das desigualdades no mundo. E essas desigualdades têm se acentuado tanto entre as nações como no interior de cada país. Contudo, não significa que a desigualdade seja exclusiva da globalização. Nesse caso, trata-se de um produto da atual fase do desenvolvimento capitalista, que se reproduz por meio de suas contradições. Isto é, por um lado promove o crescimento econômico e, por outro, aumenta a acumulação de renda. O processo de globalização em curso aumenta a concentração da riqueza, ou seja, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres ainda mais pobres. Na década de 1960, por exemplo, 20% das pessoas mais ricas do mundo concentravam cerca de 30% da renda mundial. Em 2014, quase metade dessa riqueza estava concentrada nas mãos de menos de 1% da população. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. O desenvolvimento de um país ocorre quando há um crescimento de sua economia, acompanhado pela melhoria no padrão de vida da população. Sendo assim, os países desenvolvidos são aqueles que, no plano econômico, se destacam pelo alto grau de industrialização e também pela supremacia econômica e tecnológica. No plano social, apresentam uma população que desfruta de melhores condições de vida. O subdesenvolvimento, por sua vez, se expressa pelo atraso e dependência econômica e tecnológica em que um país se encontra em relação às demais nações, associados às precárias condições de vida a que está submetida grande parte de sua população. Observando essa imagem, nós podemos notar nesse quadro que nós temos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos e algumas informações, algumas que são comparativos entre esses países. Então temos o nome do país, temos o país, temos a população em milhões de habitantes, a renda per capita, que é a renda média de cada cidadão de cada país, a taxa de mortalidade, que é o número de mortos, a taxa de analfabetismo, que é a taxa daqueles que são alfabetizados ou não, a expectativa de vida em anos também em cada um desses países. Então vocês poderão fazer uma análise, uma comparação para analisar tudo isso. A gente pode observar que nos países desenvolvidos, a renda per capita é maior, a taxa de mortalidade é menor, a taxa de analfabetismo também é abaixo até de zero e a expectativa de vida é alta, ao contrário dos países subdesenvolvidos. Devido à posição geográfica que ocupam na superfície terrestre, os países do norte e os países do sul também são chamados de desenvolvidos e subdesenvolvidos, respectivamente, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia. Outras expressões também utilizadas para denominar essa dualidade são países ricos ou países centrais e países pobres ou países periféricos. Devido às diferenças existentes no grau de subdesenvolvimento entre os países, existem outras nomenclaturas
para tentar caracterizar melhor essa realidade de cada país. Então, dentre os países subdesenvolvidos, tem os países menos desenvolvidos e tem também os países mais desenvolvidos, que são chamados de países emergentes. Esse quadro que a gente vê aí, essa imagem, mostra bem isso. As economias desenvolvidas, as economias em desenvolvimento, as economias em transição, que representam os países socialistas, e as economias menos desenvolvidas. Durante a Cúpula do Milênio, reunião organizada em setembro de 2000 pela Assembleia Geral da ONU, chefes de Estado e de governos assumiram o compromisso de realizar uma proposta ambiciosa, reduzir a pobreza mundial e promover o desenvolvimento humano, melhorando as condições de vida das populações, sobretudo nas regiões mais pobres da América Latina, da África e da Ásia. Naquela ocasião, os participantes do encontro traçaram as metas para alcançar os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Em 2015, os líderes mundiais reafirmaram o compromisso de manter os esforços para promover os 8 objetivos estabelecidos inicialmente para a promoção do desenvolvimento, que são os seguintes: acabar com a fome e a miséria é o primeiro. 2. Educação básica de qualidade para todos. 3. Igualdade entre sexos e valorização da mulher. 4. Reduzir a mortalidade infantil. 5. Melhorar a saúde das gestantes. 6. Combater a AIDS, a malária e outras doenças. 7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. 8. Todo mundo trabalhando para o desenvolvimento. Façam a leitura da unidade 4, da página 88 até a página 94, e continuamos na próxima aula, essa unidade.